sintam-se em casa, assim como nós queremos que o nosso convidado também se sinta. Eu sou Lucas Cassiel, o host desse podcast, CEO da Insignia Produtora. Eu estou aqui comigo com a Maria Luísa Figueiredo, que é diretora comercial da Terra Brasilis, e o nosso ilustríssimo Pompeu Vasconcelos, fundador do Baladaim e nosso anfitrião nesse podcast. E hoje a gente está recebendo uma pessoa que teve uma ousadia muito grande de crescer na vida e de buscar os seus próprios objetivos. E eu vou pedir para a Malu se apresentar e também introduzir o nosso convidado de hoje. Quem é Maria Luísa? Ninguém sabe quem é o nosso convidado de hoje. Fala pro público que está assistindo a gente quem é o nosso convidado de hoje. Oi, gente. Malu aqui. Para vocês saberem um pouco mais da gente, da nossa história e do podcast, assistam o episódio 0, o episódio piloto. E agora o foco vai ser conversar sobre a história de uma pessoa que inspira real. E eu posso falar isso porque a Terra Brasilis, a minha empresa, ela tá todo o tempo acompanhando o trabalho desse querido, muitas vezes participando, estando lá perto, né? Hoje eu tava saindo da loja, eu vim da loja pra cá, e aí a Sônia, que eu tenho certeza que agora ele vai saber de quem eu tô falando, falou assim: você vai ver o meu amado, dê um beijo nele. Então, já tô mandando um beijo aqui. A Sônia é minha colaboradora que acompanha essa pessoa. E essa pessoa é uma pessoa que a gente entra dentro da sala do escritório e diz assim: isso é um mistério. É um mistério, como é que pode? Porque vai contra a lei do tempo, contra a lei do espaço, porque o cara realmente, você se pergunta, o que é que aconteceu? É uma estrela? É uma sorte que dá onde? Não. Vocês vão ver hoje que não é sorte, que não é um apadrinhamento, que não é vida mansa. Foi uma pessoa que não olhou para a idade, não olhou para o contexto, não olhou para de onde veio, ele só queria olhar para onde ele ia, e ele tá no caminho, e no caminho ele já tá... Sério, eu não sei explicar. O que eu tô falando é real, porque lá na loja, na empresa, na Terra Brasilis, a gente, quando ele sai da porta, quando os colaboradores eles saem da porta, a gente diz assim: meu Deus, onde vai parar essa criatura? Então... Vamos lá, hoje estamos com Romário Rodrigues. Primeiro obrigado, por essa quantidade de elogios. Obrigado, Pompeu, por esse momento, né, proporcionar esse momento. Lucas, Malu sabe que ela é uma família, né, Terra Brasilis pra mim. Eu tenho um carinho muito especial, desde a Sônia até todo mundo lá de dentro, você. E obrigado. Já por isso que você falou, não só de mim, mas acho do meu escritório. Eu sempre divido muito isso com os meus colaboradores também, porque a gente é uma equipe. Exatamente. Eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei até hoje, né? E tenho muito ainda para caminhar, se Deus quiser, sem eles. Então, realmente, eles fazem parte disso tudo. E obrigado mesmo pelo esse convite. Espero aí ter esse jogo de desenvoltura. Eu não sou muito familiarizado com o microfone, mas estou aqui e acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Sim. Aí, Romário, eu vou te perguntar. Falamos muito sobre você, mas eu queria saber: quem é o Romário para o Romário? Como o Romário se descreve? Eu acho que eu sou uma pessoa, inquieta. Acho que talvez esse seja a palavra do Romário que as pessoas me conhecem, como uma pessoa extremamente inquieta e nunca ficar acomodado. Eu acho que quem trabalha comigo sabe que isso é uma grande característica minha. Eu acho que isso seja uma das coisas que sejam as maiores características mesmo, eu acho. E Pompeu? E aí, Pompeu, como é que tá a vida? Primeiro a gente tem que agradecer a disponibilidade do Romário, né? Uma agenda ocupadíssima aí com os eventos aí, com os projetos. E, aliás, ele está fazendo projeto lá pro IAT, que depois a gente vai explorar. Mas eu queria dizer que a gente está muito feliz de tê-lo aqui, Romário, nesse primeiro episódio. Primeiro porque a inspiração, a palavra que começa com in. E se é in, é a cara da gente. Tudo que é in é a cara da gente. Esse cara tá bom, viu? E a inspiração, ela quando se junta com a informação de qualidade e com
com prazer de compartilhar relacionamentos, amizades e negócios, ela se junta numa corrente que faz a diferença. E você tem feito toda a diferença no seu ramo de atuação. Eu queria saber de você o seguinte, isso, a gente colocar um marco em 2017, que eu acho que foi um ano importante para você. Eu queria que tu falasse um pouco, como é que foi a chegada em 2017, como é que foi essa sua permanência em Portugal e o que essa moradia, essa experiência em Portugal, ela mudou na sua caneta. Eu acho que eu ir morar fora, né, eu falo muito isso, que eu fui um menino e voltei um homem, na verdade, porque eu acho que a vivência de morar sozinho, eu nunca tinha saído do Brasil. Minha primeira viagem internacional foi ir morar fora. Então pensa no desafio de você ir morar num país que você não conhece, nunca tinha saído do Brasil, e eu falo isso sem zero problemas, na verdade. E então, pra mim, aquilo ali foi algo muito desafiador, na verdade, né? Então, assim, eu tinha que de alguma forma crescer, de alguma forma aprender. E aí, quando eu voltei de lá, eu tive contato, eu acho, com o mundo. Eu viajava todo fim de semana. Tu morou aonde? Morei em Portugal, em Lisboa mesmo. E aí, eu viajava, eu comia, né? Minha mãe mandava o dinheiro e tal. E aí, eu era estudante na época, fazia faculdade na Unifor, tinha um programa de intercâmbio. E aí, eu fui escolhida, a gente foi. E aí, quando eu cheguei lá, minha mãe mandava todo mês um dinheiro. E aí eu comia, tipo assim, o necessário pra conseguir viajar. E nesses 7 meses eu viajei por 20 países. Então, assim, eu consegui realmente explorar o que eu queria explorar e extrair. E eu acho que a partir daí, desse ano, né, que foi 2017, eu acho que quando eu voltei, eu falei assim, eu quero viver. Eu quero crescer. Eu quero realmente ser uma pessoa que possa conquistar outros lugares. E eu sempre tive isso dentro de mim. Então esse ano foi um ano literalmente divisor de águas na minha vida, porque eu voltei de lá com a cabeça de crescer, de me profissionalizar, de crescer naquilo que eu gostava de fazer mesmo, e que é projeto. Até é uma coisa que realmente o que eu gosto de fazer é projeto. Tanto é que eu nunca fui acadêmico na faculdade. Nunca fui o melhor aluno, nunca fui nada. O que eu gostava, que eu era muito bom na faculdade, era fazer projeto. E era isso que eu me dedicava. Então, acho que isso foi o divisor mesmo de águas, né? Que possamos dizer assim, de lá pra cá. E qual foi, desses países que você passou, o que mais te marcou? Talvez Barcelona, ali na Espanha? Barcelona, Itália, né? Quando eu decidi ir pra Europa, berço realmente de história da arte, né? De arquitetura mesmo em si. E eu fiz cadeira justamente de projeto, porque eu queria ter contato com o projeto lá fora do Brasil para entender as necessidades, entender as diferenças e de alguma forma aquilo ali me agregar, né? Então eu queria ter contato com a vida prática, porque eu sempre fui muito prático na faculdade, no escritório, eu sou uma pessoa muito resolutiva. Então eu queria explorar isso de mim lá fora. E aí, assim, Barcelona, Itália... Portugal é incrível, viajei muito em Portugal também, nessa época que eu morei fora. E eu sou apaixonado por Londres e Paris, são 2 lugares realmente que eu vou todos os anos e amo, na verdade. Então acho que foram esses mesmo. Legal. Romário, tu falou agora que tu é uma pessoa muito resolutiva. Sim. E é muito real. Gente, eu mando uma mensagem pro Romário, ele já... resolve, ainda diz assim, Malu, você aproveita e manda para o setor tal, porque aí a gente vai bater todas... E isso é importante, porque além da pessoa ter o talento, ter a habilidade, mas a pessoa ser uma pessoa resolutiva e não ser aquela pessoa que fica dando voltas e tentando... Ela faz com que as coisas aconteçam mais rápido, com a proporção e escalonem, né? Dá tempo de fazer tudo, dá como fazer tudo, porque ele resolve. Ele não fica ali... Como tu realmente vê isso durante o teu processo, durante tua trajetória? Sem sombra de dúvidas, isso é uma grande característica, eu acho, da nova geração. Eu falo de uma nova geração de 93, de 94 pra cá. Eu acho que esse mercado de arquitetura, né, falando de arquitetura, ele mudou muito. E eu acho que antes, a maioria dos meus clientes, eles tinham uma faixa etária de 25 a 35 anos. Hoje eu tenho clientes de 60, de 70, de 80 anos. Então esse acesso do profissional mais jovem deixou de ser preconceito, né? Talvez existia um pouco disso. Então essa geração, essa minha geração, na verdade, eu acho que mudou um pouco disso. Então, assim, uma das características dessa geração, na minha visão, ela realmente é a resolução. Acho que o cliente, ele não quer mais problema, ele não quer mais...
ter um arquiteto inacessível, que não consiga falar, que não consiga resolver. E eu acho que isso é um diferencial, sem sombra de dúvidas. Eu falo muito isso dentro do meu escritório, que eu acho que é um diferencial de mercado. A gente ser prático, resolutivo, entregar rápido, entender de fato a necessidade e ser assertivo, né? Então eu acho que isso é importantíssimo em uma organização, como você falou, manda pro setor tal. É porque hoje a gente formulou dentro de uma empresa, então era eu acho que era outra coisa que os escritórios de arquitetura há 6 anos atrás, 7 anos atrás, não tinham uma visão, que achavam que eram arquitetos e não poderiam crescer mais ainda, que não podiam conseguir ter projetos fora, em outros estados, era uma coisa talvez muito irreal e realmente não criavam uma empresa. Então hoje, o meu escritório, a gente realmente conseguiu que tivesse setores, que fosse realmente uma empresa, que tivesse um administrativo, que tivesse um financeiro, que tivesse um comercial, que tivesse um marketing, que tivesse... Então hoje são 25 pessoas no total, dentro em marketing, financeiro, administrativo. Você tá ali na Vila Pita, né? Na Vila Pita, que foi um sonho ali também pra mim, porque eu trabalhei com o Carlos Otávio, de uma geração antes, na verdade, que era uma super referência pra mim. Na verdade, todos os escritórios que eu trabalhei, eu bati na porta e falei assim, eu quero trabalhar com você. Legal. E aí, foi assim no meu primeiro estágio, que foi a Marcela Brasileira, não sei se... Conheço, mas... Que era uma referência também maravilhosa. E trabalhei um tempo com a Marcela, acho que no segundo semestre, o primeiro semestre da faculdade eu já estava trabalhando com ela. Imprimia papel, fazia levantamento, mas eu estava ali tendo contato com a arquitetura, que era isso que eu gostava de trabalhar, na verdade. Aí deixa eu te falar, Romário, você falou sobre sonho. Todo sonho começa em algum lugar. Sim. Aonde foi? Aonde? Local, momento, mentalidade, tudo mais. Aonde foi que nasceu esse sonho de trabalhar com arquitetura? E na verdade isso é uma coisa que tem gente que sonha, né? Desde da infância, na verdade, eu não tive isso, né? A minha infância, eu vim do interior, os meus pais sempre me deram tudo o que era necessário, me deram estudo, sempre estudei em colégios muito bons aqui em Fortaleza, e faculdade, enfim. Mas eles tinham uma cabeça de arquitetura, não era 13, 12 anos atrás, quando eu comecei a faculdade, acho que 13 anos atrás, não era uma coisa comum. Eu acho que hoje o curso de arquitetura é mais democrático, o arquiteto hoje em dia, todo mundo pode contratar um arquiteto. Eu tenho clientes de 40 metros quadrados e clientes de 1.000 metros quadrados. Então eu acho que o arquiteto hoje ele deixou de ser uma figura realmente inacessível. Só que há 13 anos atrás, quando eu comecei a faculdade, eu acho que era uma figura muito inacessível, era uma coisa que não era difundida nem no interior. Meus pais são do interior, então eles não sabiam. E aí existia só medicina. E eu tinha na cabeça medicina, eu vou fazer medicina. E aí, tava no terceiro ano do colégio, né? No pré-vestibular e estudando pra medicina. E aí, sendo que aquela que a gente fazia aqueles testes, né, dava muito vocacional, dava muito pra história da arte, coisas que puxavam um pouco pra isso, mas eu meio que me negava isso. Eu sempre gostei muito de moda. Eu sempre gostei muito de moda. Eu acho que moda e arquitetura estão totalmente ligados. Eu acho que é uma coisa... As tendências delas... Eu acho que são uma profissão que tá totalmente ligada com a arquitetura. E aí, só que eu não pensava muito nisso. Eu achava que era uma coisa da minha cabeça. E aí... A minha funcionária da minha casa, ela falou assim pra mim um dia, que era minha babá, né, na época, que morava aqui comigo, eu morava com minha irmã, e a gente tinha uma pessoa que era uma babá que ficava com a gente. Falou assim, mas por que você não faz alguma coisa com criatividade? Que legal, tá vendo? Você é muito criativo. Eu acho que não é isso que você é muito criativo, é muito dinâmico, você é muito rápido. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fui pesquisar, e aí... pesquisei sobre arquitetura e fiquei apaixonado, na verdade. Só que ficava um pouco com medo porque eu não sabia desenhar. E tinha teste de aptidão, não tinha mais, já era prova do Enem, né, pra UFC, mas não tinha mais nem na Uniforme. Foi o último ano que teve, foi o anterior ao meu. E aí eu ficava, não, mas arquiteto tem que saber desenhar. E aí eu ficava com isso na cabeça, mas assim, não, mas eu vou fazer arquitetura. Aí meus pais negaram, não, você vai fazer medicina. E vai fazer medicina, e a gente vai pagar medicina. E eu falei, olha, eu não vou fazer medicina, eu vou fazer arquitetura e eu vou dar um jeito de pagar minha faculdade. Mas eu não vou fazer medicina. E aí, eu era um bom aluno no terceiro ano, e aí passei em psicologia na estadual. E meus pais, como assim que você não vai cursar psicologia? É uma universidade de graça, uma universidade muito boa, você vai cursar psicologia. Eu falei, eu não vou cursar psicologia.
E aí eu bati o pé. Hoje, logo no primeiro mês da faculdade, já super me apoiaram, enfim. Mas teve essa resistência. E aí eu fiz o vestibular da Unifor, passei. E aí eles já aceitaram, na verdade, isso, né? E logo no primeiro semestre eu já mostrei que era aquilo ali que eu queria seguir, na verdade. Então acho que foi isso mesmo. Legal, Romário, que tu falou aqui, que foi a tua secretária ali da tua casa que convivia contigo. E às vezes... Desculpa, mas conhece a gente mais que a gente mesmo, muitas vezes, né? E assim, é uma coisa que eu acho interessante pontuar isso, porque às vezes a gente só dá ouvidos àquelas pessoas que elas estão acima da gente. Sim. E às vezes tem pessoas que estão ali lado a lado, ou muitas vezes a gente enxerga até que estão... em que a gente tem mais conhecimento, porque a gente tá ali estudando e tal. E são essas pessoas, às vezes, que elas dão um toque, elas dão um insight. Então aí, eu acho isso legal, porque você se abriu a realmente escutar aquilo que uma pessoa para pessoa estava falando. E é isso que a gente fala muito aqui, né? Que somos pessoas por pessoas, para pessoas, com pessoas. E aí, abriu os caminhos e hoje você trabalha com pessoas, você tá ali trabalhando com pessoas de diversos, tanto do cliente até o pedreiro, né? Enfim, então, como é que tu passeia nesses universos? E eu até tenho cliente meu que fala que hoje eu sou mais um gestor de pessoas do que um arquiteto. Legal. Ele tem um cliente meu que fala assim, olha, você é uma referência de gestão de pessoas, na verdade. Porque isso é um cliente, estudei de um cliente meu. Por causa da proporção do escritório, né, que você conseguir realmente organizar tudo isso. É difícil, né, na verdade. Mas, e esses insights que você fala, eu tenho muito isso, na verdade. Se eu venho conversar com o Pompeu e ele fala alguma coisa assim, eu fico logo pensando nisso e aí eu me apego a uma coisa do que ele vai falar. Isso eu tenho muito com o cliente. No primeiro contato que eu tenho com o cliente, aí o cliente fala uma frase, eu falo assim, olha, mas no meu escritório não funciona dessa forma, eu vi que você citou isso, então no meu não é assim. Então eu tenho muito isso também, acho que é de realmente, de pensar no que foi falado pra mim dessa forma. Legal. Mário, já que a gente tá falando de sonhos, a tua responsabilidade é muito grande, né? Porque você trabalha com o sonho das pessoas. Muitas vezes a casa ali, o apartamento, casa de praia, é onde aquela pessoa vai passar grande parte da vida dela. Momentos, então, né, importantes. É uma responsabilidade muito grande. E como é que você... Eu vejo que seus projetos, eles têm um DNA seu. Sim. Né? E a temporalidade é uma característica sua. Então, eu queria saber quais são os ingredientes para transformar esses seus projetos na realização do sonho dos seus clientes. Como você falou, eu acho que é uma coisa que muitas vezes é o que eles vão morar, mas eu acho que muitas vezes é o investimento de uma vida ali. Né? Na verdade, eu acho que essa responsabilidade ainda é maior. Porque eu falo, isso eu falo na primeira reunião que eu tenho com um cliente, eu falo assim, olha, o teu projeto, ele não é o contrato que você está me pagando. É como se você estivesse dando na mão do arquiteto, do Romário ou de qualquer outra pessoa, o investimento que você vai fazer. X mil reais, você vai dar na mão de fulano X mil reais, e não que você está me pagando. O que você está me pagando é o menor que você vai gastar, na verdade, dentro de uma obra, na verdade. E a expectativa dele naquele momento, o que ele tá pensando, o que ele tá mostrando para filhos e tal, tudo aquilo gera... Tanto é que quando você trabalha com um fornecedor, alguma coisa que quebra uma expectativa do seu cliente, ele fica frustrado de um jeito que você fica até sem... Então, realmente, você lida, além do preço, você lida com valor. E eu acho que, além disso, eu falo muito isso pra mim, a gente tem um pouco de psicologia de arquitetura. Porque você tem que entender as coisas, e aí voltando ao que você estava falando, dessa atemporalidade. Eu acho que essa é uma das minhas principais características mesmo, de estilo, dessa identidade, de algo muito atemporal. E algo que a gente entenda, por mais que o cliente tenha gosto, por mais que o cliente tenha algo específico desejo, a gente consegue caminhar dentro de um projeto que no final... Por mais que existam interferências, que isso é muito legal, eu acho que fazer projeto é trabalhar com a tua mão, sim. Eu acho que isso é personalidade, isso é identidade. Eu não sou um vendedor de uma loja que eu tenho que colocar tudo dentro. Eu acho que isso são características que fazem o projeto ficar diferente. E eu acho que a gente consegue muito isso no escritório. A gente consegue conversar muito, entender as necessidades, realmente para fazer uma coisa assertiva, atemporal e dentro da nossa linguagem. Que é para isso que ele me contratou. Porque se ele não quisesse o que eu entregava para ele, então ele não teria me contratado. Então eu me preocupo muito com isso. Na verdade, a gente entender muito a necessidade de cada um. A gente estuda muito ele, eu converso muito com ele. Na primeira reunião de briefing, eu tenho uma conversa de entender as necessidades. Eu falo assim, olha, eu preciso entender o que você gosta, o que você é.
Mas sempre respeitando isso, que eu acho que é um dos diferenciais da gente, essa atemporalidade mesmo desses projetos. Entender também o orçamento, né? Também o budget é muito importante, porque não adianta a gente criar algo incrível que não esteja dentro da realidade dele. Então, isso é muito importante, esse investimento que o cliente quer fazer para não frustrar ele, na verdade, porque senão você realmente não consegue materializar aquilo que ele sonhou. Mara, achei interessante que tu falou que os teus amigos te consideram mais um gestor de pessoas, até, né, Sim. uma referência como gestor de pessoas, do que como artista, arquiteto, enfim. E é isso que eu queria te perguntar, sabe? Como é que foi essa tua construção como um empreendedor? Até um pouquinho antes disso, como um gestor de pessoas. Tu sempre foi uma pessoa que gostou de estar na presença de outras pessoas, de ter um bom relacionamento, de ter um bom network? Ou foi algo que, eu era aquele cara tímido, que eu aprendi a desenvolver isso na minha jornada? E o outro ponto é, como foi desde que você entrou na faculdade, essa construção desse Romário empreendedor, gestor de pessoas, arquiteto, artista, enfim? Eu nunca fui tímido, na verdade, esse é o primeiro ponto. Eu sempre soube onde eu queria chegar. Embora no começo da faculdade, eu tenho muito na minha cabeça meus planos traçados, entendeu? E eu tenho muito meta. Eu acho que isso é talvez um dos meus focos, assim, eu tenho foco muito no que eu faço. E o mais engraçado é que eu sabia que na época que eu saísse da faculdade, eu não ia ter condições de abrir o escritório dos meus sonhos. Que foi o que a gente abriu há dois anos atrás, né? A gente fez 7 meses de reforma e fez uma história super legal. Que graças a Deus a gente cresceu tanto que já tá pequeno lá. Mas eu tinha tanto isso, esse sonho, na verdade, que ele falou no começo, eu tinha na cabeça. No começo da faculdade, porque eu trabalhava com um arquiteto que era o Carlos, que era ali naquela região. E aí eu falava, toda vez que eu passava por ela, eu falava assim, quando eu me formar eu vou ter um escritório por aqui. Porque eu achava super São Paulo. Tipo, eu achava aquilo ali mais charmoso. Eu achava que São Paulo tem muito disso, né? Ruazinhas ali e tal, um escritório, uma loja. E aí eu achava que aquela coisa de prédio comercial era uma coisa que não dizia muito da minha identidade no meu escritório. E aí eu amava trabalhar, quando eu trabalhava com ele, nesse escritório, o conforto. E era algo que aquilo ali, pro trabalho do dia a dia, era muito bacana. E aí eu tinha esse sonho. E tinha essa meta. E você tem sorte, né, Romário, também, né? Que é um fator também que te ajuda. O prefeito Roberto Cláudio te deu um grande presente. Exatamente. Outro ponto, na verdade. Na hora que ele mudou ali o eixo da Desembargador Moreira, ele transformou todo o fluxo da Desembargador Moreira subindo ali pela Oswaldo Cruz. E você tá naquela esquina nascente norte fabulosa. Ou você não tinha lembrado disso? Não tinha. Olha, isso aí é engraçado, até um fato disso. Eu achava que, assim, como você falou no começo, eu nunca olhei pro lado, eu acho. Eu sempre olhei e foquei muito no que eu queria. O que via vir não era o principal pra mim. E aí, quando eu fui pra aquele escritório ali, eu falava assim, mas eu não quero vitrine. Isso aqui pra mim não é vitrine, entendeu? Tinha na cabeça não, porque o meu cliente, ele vai me contratar. Porque o Pompeu falou bem de mim, a Malu falou bem de mim, ele viu meu Instagram. Mas a rua, pra mim, juro pra vocês, que não era uma coisa que nos meus sonhos eu imaginava que ia ser uma vitrine pra mim. Sim. E já teve cliente, falando disso, já teve cliente que falou assim, olha, eu te contratei porque eu vi teu nome na porta do teu escritório, bem pequenininho, e coloquei na internet pra ver quem era. E clientes maravilhosos, sabem quem são, que estão assistindo, e acreditaram nisso. Então, foi literalmente isso, na verdade. Foi um presente mesmo, que eu não tinha essa visão mesmo. E, Romário, é engraçado, né, que a gente já vai tendo insights. Tu diz muito que tu tem muito aquela meta e aquilo que tu olha, né? E é tão bacana quando a pessoa, ela realmente sabe o que ela quer e ela não fica preocupada com as distrações, que as coisas vão fluindo no caminho e vão dando tudo certo, vão se construindo. Eu tenho aquilo ali e eu sei que aquilo ali vai acontecer porque eu vou dar o meu melhor, as coisas vão... E alguns vai ser uns obstáculos, alguns vai ser uma pedra que vai ser mais... Mas aí, como é que tu contorna essa pedra aí? É possível pra ti mudar um pouco a rota pra chegar em algum lugar? Muitas vezes a gente teve que mudar a rota. É algo interessante que a Malu tá falando. Vamos lá. Primeiro insight pro público. Ensina a galera que tá em casa assistindo a gente, né? Como é que eles fazem? Qual é o caminho pra você olhar pra frente? Eu acho que é confiança.
Eu acho que essa palavra é uma das coisas... Eu sempre fui muito confiante na minha entrega. Até quando o cliente fala assim, mas eu tô comparando com outro arquiteto, eu falo assim, olha, o meu produto ninguém faz. Porque só eu posso fazer. Eu posso fazer. Verdade. A minha entrega, o meu resultado, o meu DNA, ninguém faz. Então talvez eu acho que não seja isso que vai pesar na sua decisão. Porque isso... Então assim, acho que eu sempre fui muito confiante. Então eu acho que por essa confiança, eu sempre almejei coisas muito além, muitas vezes, do que eu tava capacitado para fazer talvez naquele momento. Mas eu imaginava e sonhava. E corria atrás. Não ficava parado, né? Corria atrás disso. E Lucas, legal, porque no episódio piloto, a gente falou, lembra, não sei se vocês vão se recordar, Pompeu, que a gente falou sobre o legal do não tentar fazer o melhor, mas fazer o diferente. Porque quando a gente tenta fazer melhor do que o outro, a gente vai estar fazendo a mesma coisa, só que melhor. E essa briga, essa corrida não acaba, porque vai ser o melhor. Quando você faz diferente, é só o Romário, porque só ele faz diferente. O outro vai fazer diferente. E aí as pessoas te contratam por ser o Romário diferente. Faz diferente, fazer o primeiro, ser a primeira pessoa que mesmo que te copiem do lado, mesmo que façam igual, usem outra melhor, coisa, depois vai mas vão lembrar da sua ideia, entendeu? E eu tenho muito isso presente dentro do Story, na verdade, porque em relação a marketing, na verdade, marketing de arquiteto, né? Antes da pandemia, 2019, não existia marketing de arquiteto, na verdade. A gente tinha um marketing muito fraco ali. E aí até a Andressa, que trabalha com marketing comigo, ela fala que a gente fundou o marketing de arquiteto. E aí ela era arquiteta, até a Andressa, e meio que não gostava de arquitetura. Aí eu falei assim, uma amiga a gente apresentou a gente, aí falou assim, amiga, vamos trabalhar comigo no marketing? E ela tá até hoje comigo. E ela meio que fundou uma empresa de marketing por causa de mim. Hoje ela tem 10 escritórios de arquitetura. E aí em 2019... não tinha isso, na verdade, de marketing, de fazer captação, de falar, de fazer vídeo. Tanto é que a internet avançou muito rápido, né, na verdade. E hoje quem não tá fora, né? Tá fora, na verdade. É out. Out, a gente é in, né? E aí, isso em 2019 pra 2020, aí ela começou comigo, e aí a gente começou a fazer coisas diferentes, etc. Aí fulano começou a imitar, fazer igual, não sei o quê. Sendo que eu zero me importo com isso. Porque eu sei que eu sou referência. E falar em referência, se a gente for buscar aqui os últimos, sei lá, da década de 80 para cá, você teve alguns arquitetos ou profissionais, nem todo mundo era arquiteto naquela época, que marcaram a época, né? Você pega o Sergei de Castro, sim, é uma referência que a alta sociedade só queria um projeto do Sergei. Se não fosse do Sergei, não prestava. Verdade. E aí, como os outros estão muito recentes, eu prefiro evitar o nome dos outros. Mas eu tô vendo que agora a bola da vez é você, Romário. O que você atribui a isso aí? E quem é que você acha, na sua visão, que está assim, orbitando ao seu lado aí nesse panteão dos mais brilhantes? Olha, muito obrigado por essa bola da vez. E eu fico até tímido, na verdade, quando me fala. Ele disse que não era tímido. Não, mas é mais engraçado falar. Você me elogiar, eu fico um pouco tímido, na verdade. Mas eu não tenho zero timidez pra falar, enfim. Mas assim, o que atrelar isso, né, na verdade? Que eu acho que eu tive bons clientes. Eu acho que isso foi a diferença. Eu acho que eu tive bons clientes que acreditaram. Principalmente quando eu comecei há 5 anos atrás, na verdade. 4 anos e meio, 5 anos atrás. Então eu sou grato a esses clientes, meus amigos, na verdade, que literalmente eu tinha uma ideia e eles enxergaram em mim que eu era muito bom naquilo. E as coisas foram acontecendo, na verdade, através desses clientes amigos, que meus primeiros clientes foram amigos de hoje, que eu tô voltando para reformar as casas e são realmente meus amigos. Então eu tive, eu acho que, bons amigos. Acho que essa é a palavra, que acreditaram, obviamente, enxergavam ali um potencial, só que não é qualquer pessoa que enxerga um potencial, eu acho, em você. Muitas vezes existe um preconceito de idade e de outras coisas, na verdade. Mas esses amigos mesmo que acreditaram. E outros amigos meus da época da faculdade também, eu acho, entrelaçaram pessoas no meu caminho, na verdade. Pais de amigas, enfim. Que também olharam pra mim, que entendiam daquilo, que sabiam que era bom. E eu falei assim, olha, esse cara é bom, na verdade. E eu tenho N clientes que falaram assim, olha, eu tô fazendo projeto com você porque fulano falou que você é muito bom, na verdade, nisso aqui. E eu acho que foi exatamente isso, eu acho que só foram pessoas, na verdade, foram chaves
Foram projetos específicos também. Pessoas que deixaram o Romário ser diferente, que abriram espaço do Romário ser o Romário. Abriram espaço. Eu acho que isso foi a questão mesmo, assim, né? De acreditar e falar assim, olha, ele tem capacidade de fazer isso aqui muito bem e assim eu fiz muito bem, entendeu? Porque o mais engraçado é que quando eu me deparo com um projeto gigante, a gente tem projetos muito grandes em andamento, de 2.000 metros quadrados. Tem um caso em São Paulo de 1.500 metros quadrados. Massa. Que pra mim... Falei o que vem pro iate, rapaz. É um nosso grande iate aí, que é um big projeto, né, Pompeu, aí, que tá ficando incrível também. Valdinho disse, rapaz, é o seguinte, eu vou estudar com o Romário, vamos fazer aqui um negócio diferenciado. Foi exatamente isso. E lá tá todo mundo aguardando, viu? E a gente já fez algumas coisas lá muito, muito bacana, o restaurante já foi aprovado, tá incrível. E nessas situações desses clientes, no caso do iate, que foi outro presente pra mim também, eu falo que são presentes, né? Projetos como o do iate, projetos como os hotéis que a gente está desenvolvendo, que vão vir com uma força muito grande, projetos de clientes, investidores, que eu tenho clientes investidores estrangeiros que chegaram no meu escritório de uma forma muito de paraquedas. Eu falo assim, mas como é que meu trabalho chegou aqui, na verdade? E eu nunca tive medo do projeto. O mais engraçado é disso, tipo assim, caiu um projeto aqui na tua mão de X metros quadrados, um desafio, eu falo assim, vou fazer. E vou fazer o melhor, na verdade. Então eu sempre tive muito isso, eu tento passar muito isso pra minha equipe também. Eu falo assim, o arquiteto era tal pessoa, mas a gente vai fazer melhor do que ele. E é assim a gente faz. Falando sobre começos e também sobre ousadia, né? Mas como foi? Qual foi o teu primeiro projeto? Qual foi a sensação? Qual foi a conversa? Conta pra gente como foi esse dar esse primeiro passo em direção a se tornar Romário Rodrigues que você é hoje. Eu acho que eu escutei isso uma vez de um arquiteto em São Paulo, que é até um amigo, na verdade. E ele falou assim, olha, ele é muito conhecido já nacionalmente, tem uma história muito grande, enfim. E aí ele falou assim pra mim, Romário, isso lá no começo, na época que eu ia pra Casa Cor em São Paulo, estudante. Aí eu saí pra jantar uma vez com ele, ele falou assim pra mim, Romário, talvez uma das coisas que mais diferencia dos demais é porque eu chego no final, na verdade. E eu fiquei com muito isso na cabeça. E às vezes depois do final, né? Isso. É o pós. É o pós, isso né, na verdade. Isso é importante. E aí, eu não trabalho com um produto. Meu projeto ele não é um produto, ele é um serviço. Ele é todo um quê de coisas. E eu escutei isso dele e eu fiquei com isso na cabeça. Porque muitos profissionais, a gente entregam um projeto e tal, não sei o quê. E não acompanham, não finalizam, não chegam no final. E o final é o que vale a pena. É o que ele fica feliz, é o que ela fica feliz. O que ficou pra trás, o desgaste que acontece, é sanado muitas vezes ali, porque a gente realmente entregou e ele tá feliz, na verdade. Então acho que isso foi uma coisa que eu tenho dentro de mim. Por menor que seja, o primeiro lá, no começo, eu terminei, entendeu? E nós estamos falando de que ano, Romário? 2017, 2016, eu acho, foi mais ou menos aí, nessa época. Foi mais ou menos nessa época. Mas foi meu primeiro cliente, foi um amigo, foi um advogado que me botou uma sala comercial. E aí eu arrumei a sala como se fosse pra sair na revista Baladainha. Entendeu? Por mais que seja algo que muitas vezes não condizia com a realidade dele, mas eu entreguei o meu melhor. Então, pra todos os meus clientes, independente do nível que ele tenha, do que ele quer investir, do tipo de imóvel, ele tem a mesma coisa. Se ele fez o projeto com o Romário, se ele fechou o contrato... Ele vai ter o Romário. Ele vai ter o Romário. Agora, se ele quer tirar de mim o Romário, aí já é com ele. Mas o que eu vou oferecer é o Romário. Lucas e Pompeu, eu acho, Romário também, acho tão engraçado porque na minha bio do Instagram, a frase que eu levo muito na minha vida é amar até o fim. E eu boto entre parênteses, amar até depois do fim. E eu acho que em tudo na nossa vida, não é só sobre pessoas, é sobre projetos, sobre sonhos, sobre tudo, é amar até o fim. Porque quando você tá ali com o seu cliente, né, e você ama até o meio, ele não ficou satisfeito. Tem que amar até o fim, até dizer assim, pronto,
Vai ter a chave da sua casa nova, finalizada, Finalizada, entregue. perfeito. E outra coisa, eu tô aqui pra amar até depois do fim, porque esse cliente, ele vai ser a referência que vai te indicar pra outro amigo, ele vai ser a pessoa que vai fazer uma segunda residência com você, vai fazer um escritório, vai fazer uma reforma. Então, é importante a gente não só conquistar, porque pra gente se manter, a gente precisa amar até o fim. Enquanto a vida, a gente tem que estar amando. Enquanto houver champanhe, é a esperança. Exatamente. É isso aí. Então a gente tem que, essa questão de trazendo assim pra tudo na nossa vida, a experiência do Romário profissional e trazendo pra vida, em tudo, gente, amar até o fim. E se possível, amar até depois do fim. Eu acho É isso aí. que é isso, né? Mas tem outro lado do Romário também, que é o Romário da sociedade, o Romário influencer. Verdade. engraçado que- referência, celebridade. Mas Eu só conhecia ele de revista. Balada livre também. Olha, isso é um desafio, eu acho. Eu até as meninas trabalham com marketing comigo. A gente faz muito marketing mesmo, ferrinho no escritório, né? Enfim, elas falam assim, olha, você tem que abrir mais essa vida, entendeu? Esse lifestyle que as pessoas... E a Andressa trabalha comigo, olha, as fotos que mais curtem no teu Instagram é do teu lifestyle, pra onde você viaja, o que você come. Porque as pessoas hoje, nós somos influenciadores, né, na verdade. Nós somos A formadores gente de tá opinião. influenciando agora. A gente influencia de alguma forma, mas isso foi tudo muito rápido, na verdade. E o mais interessante é que nós somos influenciadores, especialmente para o nível de acesso de lugares e de objetos que a gente pode ter acesso. Sim. Né? Porque tem gente que quer ser influenciador, mas ela não sabe nem o que ela está usando. Ou... A gente tem propriedade, na verdade. Então, Exatamente. É verdade. Você realmente é um influenciador. E aí isso, na verdade, é uma coisa que realmente eu ainda tô num processo de cada vez mais, né, estar mais presente, mostrar mais, porque eu acho que a arquitetura é muito, como eu falei no começo, é muito ligada à moda. Os meus clientes, eu já escutei de clientes falando assim, olha, eu te contratei pelo teu Instagram. Pelo teu Instagram pessoal, porque você viajava muito, sabia que você tinha muito bom gosto, se vestia muito bem. E são coisas que estão ligadas. Eu brinco em dizer que o projeto do Romário, se você olhar pra ele, é ele ali. Nossa. A forma que você se veste, o lugar que você anda. Mas pra tem onde um você Romário viaja. da cidade, tem um Romário da praia, tem um Romário da serra, do shopping, tem um Mas Romário de todo- São Paulo, de Paris e, enfim, do interior. Mas todos com o E mesmo. todos com o mesmo Romário. E mesmo os meus amigos do interior falam exatamente isso, que embora eu vim de lá, nada mudou, na verdade, é aquela pessoa, na verdade. Então acho que isso é uma coisa que para os meus clientes eu sempre enxergo muito, que o meu lifestyle, né, diz muito sobre mim e sobre os meus projetos. Isso é legal, porque você viver o trabalho totalmente separado de quem você é muito desgastante, é muito sofrido. Eu amo minha profissão. Sim. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Pra mim é uma delícia trabalhar todos os dias, acordar. Eu amo essa rotina de... Hoje eu tô aqui gravando esse podcast, depois eu vou pra reunião às 15 com o Etevaldo, que o público conhece, pra falar de outro assunto que não tem nada a ver com isso aqui. E assim vai, uma vida totalmente rápida, dinâmica, e é isso que eu gosto, na verdade. Como tu falou, quem se propõe... Eu acho que quem se propõe a chegar aonde quer, não tem tempo pra olhar pra trás. E tá sempre olhando pra frente, pro foco, pra meta, pro objetivo. Só que nem tudo é fácil, né? As pessoas às vezes podem olhar pra você e pensar assim, ah não, como o Alu falou, ele tem uma estrela na cabeça, ele deu sorte, ele tá aí porque ele sempre teve dinheiro e tudo mais. E agora vamos entrar nos assuntos de tipo assim, quais foram as dificuldades? Vamos mostrar o Romário um pouco mais vulnerável, sabe? Quais foram as dificuldades que o Romário teve pra chegar até aqui? Eu acho que foi o que o Pompeu falou no começo, a responsabilidade. Eu acho que, assim, eu tenho 28 anos e desde os 22, eu acho que eu tenho uma carga de responsabilidade, assim, já muito grande, né? O que é responsabilidade? Você tem 25 pessoas pra honrar todos os meses, que são famílias, que são trabalhadores, enfim. E assim, além de tudo isso, né, da empresa, que no final de tudo é uma empresa e precisa dar lucro e precisa rodar, tem a dos clientes.
Então acho que a minha maior dificuldade, eu sou muito perfeccionista, eu acho. Eu não me achava, mas em terapia eu me trabalhei e eu entendi que eu era, na verdade. Então tudo que eu vou fazer, eu me dedico muito a fazer, muito bem feito, na verdade, sabe? E eu acho que uma das minhas maiores dificuldades, eu acho que foi conseguir amadurecer isso e entender que pessoas não são igual ao Romário, porque se fossem igual ao Romário, eu estaria no lugar do Romário, na verdade. Então, no começo, eu tive muita dificuldade de cabeça mesmo, tipo assim, nossa, eu não tô bem, porque algumas coisas me destabilizavam, entendeu? E aí eu fui trabalhando muito isso, entendendo, criando maturidade. Eu tenho 0 referências de administrativo, de empresa. Eu não trabalhei na faculdade, ninguém ensina nada disso. E as pessoas tinham a cabeça que o história de arquitetura era eu, arquiteto e mais 2 pessoas e ponto final e acabou-se. E o História virou uma empresa, graças a Deus. O Romário não é só arquiteto, ele é arquiteto e empresário. E empresário, eu falo pros meninos lá no História, que eu falo assim, olha, hoje o Romário Rodrigues, arquitetos, ele é muito maior do que o Romário. Você é o grande maestro, né? Exatamente. Mas que se eu sair dali, aquilo ali vai rodar sem o Romário pessoa física. E ele é muito maior do que qualquer pessoa que tá ali dentro. Então a forma que a gente organizou, as estratégias que a gente tem no mercado, que são diferenciais da gente mesmo, e são coisas que a gente realmente criou pra crescer. E lembrando que o Romário tem 4 anos e meio de formado. 4 anos e meio. Gente, é possível sim. O Romário, ele não é uma pessoa que, enfim, teve todo o suporte, teve uma base, teve estudo bom, Tinha como família, ele disse, eu acho, teve né? família, rede de apoio. Minha família sempre me apoiou muito, na verdade. Assim, no começo existia uma resistência, mas eu acho que família, sempre tive muita base familiar. E eu acho que emocionalmente isso foi muito importante pra mim. Mas assim, o Romário, ele fez o sobrenome dele, né? Às vezes a gente acha que a gente, talvez pra aparecer tão novo assim, em revista, em podcast, na imprensa, a gente precisa ter um sobrenome, né? Porque senão ninguém vai nem chegar e bater uma foto nossa e perguntar o nosso nome, né? E o Romário, ele pegou lá com seus 28, então teus 24 mais novo que eu, disse, eu vou fazer o meu sobrenome, eu vou aparecer. Eu vou mostrar. O 24 anos foi quando abri escritório. Exatamente. Porque antes a gente já trabalhava com arquitetura, e é isso que eu falo, que antes de escritório existiu a fase de 3 anos de se formar. 3 anos não. 2 anos antes de me formar já tinha projeto pequeno e tal, não sei o quê. E no meu último semestre da faculdade eu já tinha a minha primeira funcionária que tava comigo até o mês passado, porque ela foi embora pro Rio. Então, há 5 anos trabalhava comigo. Então, a minha primeira funcionária eu ainda era estudante. Eu não tinha nenhuma sala comercial pra ficar, ela trabalhava de home office. Ela sabe, deve estar... Já tinha home office, antes do home já office. Já existia o home office. E era assim, e aí fazia reunião no café, mas eu não achava que nada daquilo ali ia causar um impacto ruim em mim. Então, o Romário, ele tinha uma vontade e uma decisão. Porque só a vontade, só a paixão, ela não faz nada. Agora, quando a gente decide, aí a gente vai até o final. É isso mesmo. E, enfim. Agora, uma coisa, se me deixar perguntar para o Romário, é como ele lida com frustrações. Porque, assim, a gente sabe que mesmo que o Romário, ele seja uma pessoa incrível e um profissional incrível e tenha suas metas e tal, é impossível uma vida sem frustração. Sim, claro. É impossível uma vida Faz parte, e um arquiteto sem um cliente dizer eu não gostei. Com certeza. E como é que é, se isso já aconteceu na sua vida, porque talvez com tanto de pouco de trajetória às vezes a gente fica, né? Mas como é que é e, enfim. Essas frustrações, na verdade, acontecem, às vezes sim. Hoje é de uma forma que eu já consigo trabalhar melhor, na verdade. Mas acontece e hoje eu consigo lidar de forma mais tranquila, na verdade. Mas no começo era mais difícil, porque eu não entendia as coisas. E, tipo, acontece sim erros e a gente olha... eu falo muito isso, que o problema não é o erro. O problema é o cliente não gostar. O problema é você ali, errou, e não fazer nada. Não gostei, não gostou, então fica com isso aí que eu vou seguir minha vida. Não, se não gostou, por quê? Vamos aqui ajustar e vamos fazer dar certo. Esse é nosso lema, na verdade. Diz essa resolução. Embora a gente esteja frustrado, a gente consegue contornar aquilo, para aquilo ali sair uma coisa melhor ainda. Romário, a frustração que se referiu é muito mais
a frustração de a pessoa não gostar do projeto. Agora, tem uma outra frustração que você imaginou aquele projeto, que ali você queria um de Cavalcante, ali você queria um objeto de arte, uma escultura, e a pessoa ou não gostou ou não pôde. Sim. Né? Também E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Isso não chega a ser uma frustração. Não, pra mim não, porque eu também escutei uma vez de uma amiga, eu falei assim, Romário, tem clientes e clientes. Tem clientes que eu fotografo, que viram meu portfólio, na verdade, e tem clientes que ficam felizes, mas não é meu portfólio. E tá tudo bem. Entendeu? Nesse cliente que virou portfólio, que legal, a gente, é bem nosso DNA, é o que vocês olham nas revistas, na internet. E o cliente que muitas vezes ele tá tão feliz com o resultado que ele conseguiu chegar, mas não é uma coisa que o Romário acha que é o que ele imaginou, eu só não preciso divulgar aquilo. Mas assim, esse mesmo cliente vai ter o mesmo acompanhamento. E é realizador do mesmo jeito pra você? Do mesmo jeito. Eu preciso ver a felicidade dele. Então, que te realize a felicidade do teu cliente. Tanto é que, nas vezes que eu vou arrumar a casa de cliente, eu falo assim, olha, eu preciso que você não esteja em casa. Porque eu quero conseguir ser criativo, eu quero conseguir entender a sua necessidade, a sua casa. E ele ficar feliz quando chegar lá, na verdade. Então, assim, independente que o cliente, a pedra era branca, ele colocou uma pedra verde. E aquilo, na minha concepção, não é legal, embora, assim, no processo, pra acontecer isso, na verdade, eu acho que é muito raro, sabe? Tipo assim, de um cliente, tipo assim, de não ter o meu DNA ali e falar assim, não é minha assinatura. Isso quase nunca acontece na minha história, porque eu acho que nesse processo eu vou tentando ter o que ele quer e ter o que eu quero e fazer a união e isso dá certo, sabe? Eu acho que é uma dor muito grande de quem trabalha com os serviços, essa questão de você entender pessoas e ser bom com pessoas. Porque eu acredito que muita gente não age dessa forma porque tem medo, não sabe como lidar, não sabe como ter essa conversa, não ter esse jogo de cintura, de adaptabilidade, sabe? E acabam deixando de lado. O cliente tem uma demanda, a pessoa não sabe como lidar, ela acaba tentando deixar de lado, passar desapercebido, e acaba o que acontece, ela não chega no final da forma correta, né? E eu queria entender um pouquinho melhor, tu falou sobre terapia e tudo mais, como você desenvolveu essa habilidade com pessoas, né? Tipo assim, quais são os pilares principais para você quando você tá lidando com as pessoas? A que você atribui essa sua habilidade? Eu fiz pós-graduação em São Paulo, em mercado de luxo. E um professor meu falou assim, o João Armentano, que é um super arquiteto, uma estrela também da arquitetura em São Paulo, nacional, internacionalmente. Ele falou assim pra mim, Romário, todos os clientes são carentes. Todos. Eles querem atenção. Se você tá numa reunião, quando eu sair daqui, meu celular vai ter 50 mensagens, 10 ligações perdidas e tá tudo bem. Mas eu vou sair daqui e vou falar assim, olha, desculpa, eu tava na reunião, não pude te atender. E tem pessoas que pegam o celular e falam assim, 10 da noite eu vou responder essa galera. E eu acho que isso eu não sou. E aí eu tento dar essa atenção, na verdade, para o cliente. E eu escutando uma vez do João, e ele falou assim, olha, teve uma vez que eu fui tem um cliente banqueiro em São Paulo, muito rico. A gente fez uma casa de 2.500 metros quadrados, não sei o quê. E aí domingo ele me ligou 8 horas da noite. Domingo. E aí falou assim, olha, eu tinha arrumado a casa dele na sexta-feira, deixei a casa toda com flores, arrumada. E aí ele falou assim pra mim, domingo ele me ligou 8 da noite. Aí ele falou assim, João, o forro do meu closet está caindo, gotejando água. Aí o João falou assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Aí o João disse que foi lá, 8 horas da noite, no domingo. Ele conta e ri dessa história. Pegou um balde, botou debaixo da goteira e falou assim, olha, amanhã a gente vai resolver isso. Porque a equipe de obra não pode vir mais aqui agora. Amanhã. E aí ele disse que o cliente falou assim, olha, só pela essa sua atenção, eu sou cliente teu pro resto da vida. Então é isso que acontece muito. As pessoas não dão atenção, não conseguem realmente entender o cliente. E eu trabalho muito isso todos os dias, eu e a minha equipe, dessa atenção, essa disponibilidade. Não é fácil, isso consome a gente, mas até que a gente tem um limite hoje de cliente no escritório que quer fazer projeto,
vou fazer, vai dar tudo certo. Mas assim, a gente tem esse cronograma, nosso cronograma é esse, a gente não consegue. Quero te atender, mas a gente tem um limite já, porque a gente não quer deixar perder essa qualidade que a gente tem de atendimento e que é hoje talvez um dos maiores diferenciais da gente, além dessa entrega mesmo. Lucas, ele falou sobre o mercado de luxo, né? E é engraçado que recentemente eu fui pra uma palestra do Carlos Ferreirinha, não sei Sim. se tu soube que teve, né? E eu saí de lá arrepiada, porque o que eu entendia de luxo não era realmente o que é luxo. Sim. Mas eu estou constantemente na minha empresa entregando luxo. Exatamente. E o que foi, assim, que eu olhava, tanto é que o pessoal dizia assim, o que a Malu tá sentindo? Que ela fazia. E eu assim, né, tipo, como se assim, caraca, é isso mesmo. Sim. E ele falando exatamente que luxo é essa ação que teve o seu mentor nesse momento aí. De que luxo é não ser aquela coisa inalcançável, mas ser aquela coisa exclusiva. Exatamente. Exclusivo pra você. Quando estou aqui, eu estou sendo exclusivo pra você. Luxo, às vezes a gente pensa que é algo de tipo assim... Muitas vezes inacessível, né? Não é. Luxo é cuidado. É. Luxo Cara, luxo é tá perto, é detalhes. Luxo, e aí foi quando eu vi como na nossa empresa, na Terra Brasil, a gente tá constantemente entregando luxo. Porque luxo não é entregar um produto Cara, em luxo si. é- Eu te entrego esse produto. Luxo é você entregar muito mais que um produto, é experiência. isso. E é hoje que o mercado pede, né? Exatamente. Então, lá na Terra Brasil, gente, eu dizia assim, caraca, eu acho que a gente vivia o futuro há um tempo atrás e as pessoas agora que estão percebendo que a gente tá no caminho certo. E eu ia gravando as coisas, eu tenho até todos os prints do que eu quero levar pra reunião dos meninos lá da loja e dizer que, cara, a gente tá no caminho certo e a gente tá fazendo diferente, porque tá todo mundo tentando fazer o melhor e o luxo ser entregar grandes experiências, te colocar o teu parceiro, enfim, no melhor carro, no que ele tem desejo de ter, mas luxo mesmo é eu chegar e escrever à mão, a punho, um recado Com certeza. pro Romário, porque luxo é dar a pessoas, então se a gente tá falando de pessoas, a gente tem que mexer onde é ali. Isso Que é no coração, né? E aí vem o preço e o valor. Isso. Quando eu entrego um luxo que eu não entendo que realmente é um luxo, eu tô tendo um preço. Quando eu entrego real luxo, eu tô entregando valor. E aí ele falava, né, sobre a Apple, por exemplo. Que a Apple é um luxo porque você ali tem... Desde o começo da Apple, eu tava até lendo hoje no jornal, que a Apple, ela sempre teve, você entrava na Apple e você sentia que ali tinham aquelas mesas, aqueles gurus da tecnologia, mas que eram muito acessíveis de te explicar tudo. E aí você começava a ver aquilo, querer aquele celular, e você não ficava pechinchando. Mas você vai vender esse celular mais barato. Não, porque tu queria aquele celular. Sim. E aí ele é luxo, porque tu não precisa dele, tu quer. Então quem faz o projeto com o Romário, Ele quer o ele Romário. quer o Romário. Ele não precisa. Quando ele precisa, ele vai dizer, Romário, por favor, dá um descontinho aí. Mas ele quer. Então ele só vai no Romário quando ele realmente... Eu quero o Romário. Isso é luxo. É isso O Pompeu é um produto de luxo. As pessoas, elas não querem aparecer em qualquer imprensa, porque senão elas chamariam e pagariam. Não, elas querem o Pompeu. Então se for pra aparecer, eu vou aparecer quando eu puder, porque eu quero o Pompeu. É muito legal isso. Estar com o Pompeu é o mercado de luxo, não porque o Pompeu tem mais seguidores de todas as imprensas que tiver, mas porque a gente sabe que o Pompeu é exclusivo. Até falei pro Pompeu, né, uma vez, Pompeu, que a gente apareceu num evento que a gente fez de aniversário dentro, e aí a gente colocou, o Pompeu colocou uma foto da minha equipe. E aí eu coloquei na televisão lá da loja e falei assim, gente... Tipo, pra minha cozinheira, que a gente tem cozinheira lá dentro, pra o pessoal do ateliê, enfim. Vocês apareceram na revista. Cara, gente, sabe assim, não é exclusivo porque eles não podem aparecer, eles apareceram na revista, são os que ficam no back lá na loja. Mas
eu li pra eles, ela até falou assim, eu até falei, Pompeu, agora tu vai ter que imprimir essa daí, porque ela disse que quer levar pro interior pra mostrar pra mãe. Isso é tão bacana, isso é luxo, gente. Em todas as revistas. Todas. Ô Mário, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. E o Romário fora do escritório? Quem é o Romário quando ele não tá trabalhando? Se é que isso é possível. Sério, isso é possível. Olha, eu trabalho quase de domingo a domingo, viu? Na Eu verdade. Acho que o único dia que eu não trabalho é domingo, porque pra mim é um dia sagrado que eu preciso me reconectar. Eu falo muito isso. Tá buscando referências, não tá? É mais engraçado que um dos meus hobbies é Pinterest. E aí eu vou, antes de dormir, eu tenho um vício em ir pro Pinterest. Aí quando você vê, eu passo 1 hora. Aí eu começo a mandar coisa no grupo do escritório. As meninas falam assim, você é doente, você não é normal. O Gabriel, as meninas são meus coordenadores. Tem um grupo com a coordenação, né, na verdade. Ela fala assim, você tá acordado. E eu treino às 5h30 da manhã. Então meu dia começa às 5h30, uma referência pra mim agora. E aí eu amo pesquisar, na verdade. E aí esses momentos, na verdade, de lazer, e eu uno muito a minha vida pessoal ao meu trabalho. Sempre. Então, tudo que eu posso agregar de alguma forma ao meu trabalho em viagens. Então, assim, quando eu viajo pra Europa, ano passado mesmo eu viajei e eu fui pra Paris e Lisboa, essa semana vamos visitar loja, eu visito. Aí quero entender de empreendimento. Então... E ele continua respondendo, viu? Não vou nem E a dar vida vai acontecendo. deixa assim de. Porque aí ele vai dizer, Malu, agora tu acabou com o meu lazer. Mas eu falei com ele tava viajando. E eu só escutando o áudio, ele assim, meio resolvendo as coisas. Aí ele, Malu, mas tu pode marcar mesmo na segunda, porque eu tô viajando. Foi. Eu tava Eu, em Orlando. caraca, olha aí. Tava em Orlando nos parques. Faz Ai, 10 meu dias. Deus do céu. Mas é isso. Então, sempre que eu viajo, eu tento tirar muito isso, na verdade, sabe? Dos lugares que eu vou. Nessa minha vida, além do escritório, na verdade, né? Mas eu acho que ela é muito junta, né? Eu falo que o meu lifestyle de vida é o meu trabalho e é o meu escritório e é isso que me consome mesmo. Eu acho que é uma característica muito, talvez, da nossa geração de empreendedores, que a gente tem a necessidade de viver o que a gente faz. Antigamente, pessoas tinham empregos, faziam ali só porque precisa do dinheiro, gosta do dinheiro, gosta da segurança e tudo mais. E eu acho que a nossa geração veio com uma mentalidade de, peraí, mas por que eu preciso trabalhar só pra ganhar dinheiro? Por que eu trabalho pra viver se eu... Não, eu trabalho pra viver, mas eu posso viver trabalhando, né? Viver de verdade, ter experiências legais, não ser uma coisa chata, caótica, mas ser uma coisa gostosa, né? Eu acho que é algo muito relativo à nossa geração mesmo, de eu quero viver de algo que me dê prazer, que me realize, né? E eu acho isso muito importante, porque até hoje tem muita gente que fica com medo de arriscar, de ser ousado, né? De ter essa ousadia de crescer, de mudar, de buscar o novo e de viver o que quer. Sim. Eu acho que todos somos exemplos aqui de mudança de direção e de buscar algo que realize. O Pompeu, quando resolveu entrar para essa área da comunicação, do blog, do site, da coluna social. Maria Luísa, que tá quase formada em engenharia, né, Malu? Quase formada. Você é minha colega. Civil. Ele é a inspiração. A inspiração saiu da civil e teve sucesso. Eu que vim da engenharia também, família de arquitetos, designers e tudo mais, e hoje trabalho no ramo da comunicação. Eu acho muito interessante ver mais exemplos, mostrar para o público exemplo de pessoas que acreditaram no seu sonho, que acreditavam que poderiam viver daquilo que gostam. E eu queria agradecer sua presença hoje aqui com a gente. Foi um bate-papo muito legal. Muito Provavelmente engrandecedor. vamos ter que fazer a parte 2 para conversar mais sobre essas viagens, entender um pouco mais sobre essas experiências de outros lugares, de outras realidades e tudo mais. Mas eu agradeço demais a sua presença aqui hoje. Só agradecer mesmo, Romário, e saber que fazer com que vocês todos saibam, né, que a gente está sempre aqui, que além do comercial e do profissional, nós estamos aqui para dar as mãos mesmo. É isso que faz sentido. Sim. Então, conte conosco, conte com a Terra Brasil. Eu sempre falo, gente, às vezes as pessoas querem ir na minha empresa só pode ir se for para comprar, senão, não. Entrem, tomem um café. E é bom o café.
Então, aqui também, olha como a gente tá assim, né? É trabalho, mas ao mesmo tempo a gente dá significado a isso. Então, conte conosco, né? Agora com o Casaim. E é isso, Pompeu. Aliás, eu chamou o pessoal lá, o Pedro Lima, lá da Três Corações, pra visitar o café, pra ver se ele se anima. Sempre tem um cafezinho quadro. Mas é só agradecer o Romário, essa pessoa que dita tendências, forma opinião. E é isso que a gente quer aqui. É gente que seja diferente, gente que faz, acontece e brilha onde quer que vá. Olha aí. E eu que agradeço aí, Pompeu, Malu, Lucas, aí, por essa oportunidade, na verdade, das pessoas me conhecerem um pouco mais, né? Amei participar, espero que de alguma forma tenha influenciado, atingido pessoas, na verdade, com a minha história, com um pouco da minha história. E tô muito feliz, acho que foi muito bacana o nosso bate-papo. E é isso. Vou pedir pra produção, antes da gente finalizar, né? Pegar o presentinho ali que Nossa, eu achei nós preparamos. toda uma delicadeza, viu? De todos nós, pode Pode passar. passar. E eu vou aproveitar enquanto a produção tá pegando, agradecer a minha Obrigado. produção aqui. Sim. Toda essa estrutura profissional e tudo mais. Eu tô com a Malu, que é a primeira dama. Eu tô com o Sândalo aqui hoje, a minha equipe da Insigne, fazendo todo esse trabalho do audiovisual aqui do nosso podcast. E vamos mostrar agora, a gente quer ver o Romário. Gente, olha isso aqui, quando o marketing dele falou, essa aí é uma foto dele pessoal, como É uma inspira, foto pessoal, gente. Que massa. Uma viagem mesmo. E falando de agradecimento, eu tenho que agradecer a minha equipe também, na verdade, né? Os meus arquitetos braçais, companheiros aí, que estão comigo todos os dias. Eu acho que eu tenho uma equipe, eu falo muito isso dentro do História, que é muito alinhada comigo. A gente tem muitos desafios no nosso dia a dia, mas o meu escritório, a minha equipe é muito dedicada. E o Romário confia mesmo, porque eu tenho uma relação muito boa com o profissional do Romário. Às vezes até mais perto um pouco dele, porque às vezes precisa resolver uma coisa, o Romário tá resolvendo milhões, e ele vai lá na loja, dá o pulinho dele. E é muito bacana isso, porque eu consigo sentir a confiança que eu tenho no Romário nele. Isso é muito bom. Agora eu tô falando do Gabriel, que trabalha comigo, Gabriel. e é isso aí. A gente tenta, todos esses nossos colaboradores tentam ter o mesmo DNA, como se fosse um Romário, mas sendo só uma extensão dele ali. E se o fornecedor, ele tem essa confiança, é bom que você sabe que se o cliente precisar, ele vai ter. Com e certeza. ele não vai sentir, eu tô desamparado, o Romário me deixou. Eu Foi falo uma muito pessoa isso ali. pro cliente, na verdade. A gente tem Então, toda uma estrutura. Parabéns, isso aí é ser Mas obrigado, gestor. gente. Falando sobre luxo, né? Maria Luísa escreveu uma cartinha. mas Vou ler ele depois, deixa ele vou ler deixar pra depois. depois, tá, Malu? Depois cobre Mas ele, amei. cobre ele lá no Instagram dele, pra ele mostrar o que tá escrito. Uma peça de luxo Sim. que a gente está proporcionando aqui. E mais uma vez agradecer a todo mundo, né? Quem não me segue, me seguir no meu Instagram é Romário Rodrigues Arquitetos. E lá a gente coloca mesmo o nosso trabalho, a gente atinge vários lugares, graças a Deus. Então a gente, esse ano vai ser um ano muito bacana pra gente tá entrando bem no mercado de São Paulo também. Com projetos incríveis lá, através dessa internet. Então me sigam aí também pra acompanhar um pouco mais. E qualquer coisa podem mandar um direct no WhatsApp, que eu tô sempre à disposição pra tirar dúvidas, esclarecer qualquer coisa, tá? Obrigado mesmo. Massa. A gente vai ficando por aqui nesse episódio do Casaim. Espero que vocês tenham se sentido em casa. Convido vocês a deixar aquela curtida, o comentário, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente lá nas redes sociais também. Seguir a gente lá nas redes sociais, Casaim Podcast. Bom, sou Lucas Cassiel, tô aqui com Maria Luísa, Romário e o Pompeu. A gente vai ficando por aqui.